Boa tarde, vamos para a aula número 4. Vamos falar hoje sobre a capelania hospitalar. Vamos lá. Esse aqui é o Hospital Regional de Assis, onde fiz um pouco de capelania ao longo de 1 ano e meio a 2, ali principalmente na ala psiquiátrica, mas hoje nós vamos falar sobre a capelania hospitalar geral. Primeiro, o que seria a capelania hospitalar? É assistência religiosa exercida em hospitais, unidades de pronto atendimento, UPAs, casas de saúde, manicômios, que não tem mais esse nome hoje, nem manicômio, nem nosocômios, mas geralmente é chamado de ala psiquiátrica. Então, essa assistência religiosa exercida dentro dessas unidades chamadas hospitalares é a capelania hospitalar. A palavra de Deus diz em Mateus 25:36, porque estive enfermo e me visitastes. Olha que poderoso. Ele vai falar assim, no fim dos tempos, Jesus vai separar, diz a palavra de Deus, as ovelhas dos bodes, os cabritos das ovelhas, e vai dizer aqueles que fizeram o bem em nome dele, vinde, benditos do meu Pai, entrem no regaço do seu Senhor, e fiquem aqui à minha direita, ou seja, encontraram o meu favor. É quando que nós estivemos enfermos e fomos te visitar? Quando, na verdade, fizestes isto, a qualquer um dos pequeninos a mim fizeste. Então, quando você está fazendo isso, você está fazendo ao Senhor. A própria palavra, né, a gente já viu aqui que capelania veio do Martim de Tours, São Martim de Tours, quando ele estendeu a sua capa, ou seja, tirou aquilo que ele possuía para amar, em um ato prático, aquele que necessitava. Então, a capelania hospitalar nada mais é do que o cobrir com o manto de Cristo as pessoas que estão precisando de uma palavra de apoio, de um incentivo. Então, hospital, né? O que seria hospital? Hospital, ele vem do latim hospes, significa hóspede. Antigamente, ele tinha um cunho segregativo. As pessoas que estavam enfermas, elas eram colocadas num lugar separado da sociedade para que ali elas pudessem mesmo aguardar a hora da sua partida e não transmitissem a doença às demais pessoas. Quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que os leprosos, né? Eles ficavam afastados do convívio da sociedade, eles viviam longe, eles tinham que carregar sinos para que quando eles viessem, fizesse barulho e todo mundo, ó, picasse a mula. Então, antigamente, o hospital era um local para segregação, mas com o tempo foi alterado o seu conceito e passou a ser um lugar para recuperação de saúde, né? Um local para tratamento e cura do enfermo. E o que seria enfermagem? Enfermagem é a arte de cuidar, né? Quem que fica com o exercício da, da arte de cuidar? No geral, são os enfermeiros. E eles cuidam o quê? Da parte do corpo, em conjunto com os médicos. E, no geral, quem cuida da parte emocional, ou seja, da cura de feridas de alma e até mesmo do espírito, é a parte do capelão. Vamos prosseguir. O que seria doença e o que seria saúde? Vou dar dois conceitos rapidinho. O Ministério da Saúde diz que doença é o desequilíbrio de um indivíduo com o seu meio ambiente. Então, a gente pode dizer que há uma doença quando alguém está desequilibrado com o seu meio ambiente. E o que seria saúde? Saúde já seria o bem físico, social, emocional e mental, incluído nesse conceito de saúde, a ausência da enfermidade. Nós vamos lidar no ambiente hospitalar também com muitas doenças chamadas psicossomáticas, aquelas que afetam as emoções da pessoa, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Nós somos o quê? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Quando você quiser entender melhor isso, lembra a figura de um ovo. O seu espírito seria a sua gema, a sua alma seria a sua clara e o seu corpo seria a casca.
a gema, a parte mais interior do homem, ela estava morta pelos pecados. Aí Deus, quando você aceita o sacrifício de Cristo, seu espírito é recriado, ou vivificado, ele ganha vida novamente. E ali você nasce de novo. Então você foi salvo no seu espírito. Agora tem a parte mais externa, que é a sua clara, que é a sua alma. O que que é a alma? Suas vontades, sentimentos e emoções. Essas, elas vão ter que sofrer uma influência, uma transformação ao redor do tempo. Como que a sua alma vai ser transformada? Romanos 12:2. Pela transformação da nossa mente, mediante a exposição da palavra de Deus. Quando a gente se submete à palavra e aquilo que ela nos ordena, nós vamos ser transformados em nossa alma. E por fim, a parte mais externa, isso que nós vemos aqui, o nosso corpo, seria a casca do ovo. Você do pó veio, ao pó voltará. Então você quebra o ovo, né? Extrai aquilo que tem de bom dentro e o resto você joga fora, volta para o pó. Nós receberemos um corpo glorificado, um corpo igual o do nosso Senhor Jesus. Essa carne aqui que nós vemos, o original da Bíblia diz o quê? Que é uma carne podre ou putrefata. Então não tem solução essa carne e a carne não converte. Tá? Então, as doenças psicossomáticas, aquelas da alma da pessoa, muitas vezes o capelão, com discernimento, sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai conseguir ter uma área de atuação muito mais efetiva do que remédios, remédios e remédios. Isso não significa que você vai receitar ou falar para parar de tomar algum remédio, tá? Então, vamos lá. Por que fazer a obra nos hospitais? Hospitais é um ato de amor. Sem amor, nada vale. 1 Coríntios 13. Quando você vai até um hospital fazer a obra de Deus, você está cumprindo a grande comissão de Deus. Terceiro motivo para fazer obra nos hospitais, você vai levar boas novas. O que que é boas novas? É boas notícias, que é o evangelho, daquilo que Deus nos garante através de sua palavra. 4. O evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E o poder de Deus, o reino de Deus, ele está dentro de nós, mas ele se manifesta aqui nessa terra através de sinais, prodígios e maravilhas. É ali onde você vai ver grandes manifestações da glória de Deus. E nos hospitais, por fim, é um momento propício para reflexão. Muitas pessoas que estão ali vão ser acometidas de pensamentos, o que que vai ser? Será que eu vou ser operado? Será que eu saio vivo? Como que será daqui para frente? E se eu ficar inválido? Quem vai me auxiliar? Eu não quero dar trabalho para o meu parente. Então, ali é um campo, né? Vamos falar assim, onde os feixes estão brancos, onde há uma colheita a ser feita muito grande. Atos 10:38 vai dizer assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bom, você aceitou Jesus? Você decidiu ser um discípulo? Então eu tenho uma boa nova para você. Deus é com você e Deus vai operar através de você. Basta você crer. Os sinais seguirão os que crerem. Ah, eu creio, eu vou ficar aqui em casa aguardando o Espírito Santo soprar, que eu devo ir em tal lugar, que eu devo fazer tal coisa. Olha, quando você tem filhos pequenos, você tem que limpar. Eles não pedem nada, eles só choram. Você limpa, limpa a fralda, troca, dá banho, dá cheiroso, dá alimento. Aí ele vai crescendo. Aí ele te pergunta, papai, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Glória a Deus. É muito bom quem tem filho natural quando o filho se importa com a opinião do pai. E nós devemos consultar ao nosso pai. E chega um momento de maturidade aonde não que você não possa consultar Deus o que fazer, mas Deus espera que você, como filho adulto, maduro, já saiba o que tem que fazer. Eu não preciso falar assim, ó, para alguém em casa, precisa ter comida pronta. Eu não preciso falar, eu preciso lavar roupa. Eu não preciso falar, eu tenho que lavar e guardar os talheres. Não, porque isso aí já é ensinado, você já teve uma fase de infância para aprender. Assim como fazer a obra de Deus, fazer o ato de capelania, já tem que ser algo que brota do seu coração e não algo que tem que ser empurrado, né, goela abaixo de todos, não é por aí. 1 João 3,18 diz o quê? Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade.
Aqui tem um provérbio muito importante, né? Você que, porventura, ainda oscila momentos de alegria, momentos de abatimento, momentos de euforia, de fé. Olha lá, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Você já viu aquelas pessoas que sempre estão com o espírito abatido? Ah, não, não vai dar certo. Ah, não, mas eu tenho isso de enfermidade. A pessoa ela exala e transpira o quê? Negatividade, doença, problema. Qual a chance dela ser curada se ela continuar a profetizar palavras desse tipo? Muito ruim. Mas agora você, capelão, você vai lá no ambiente de tristeza, você vai o quê? Você vai sorrindo. Um coração alegre serve de bom remédio. Você vai ser aquele que vai colocar esperança àquele que já perdeu a esperança, tá? Nos hospitais, nos órgãos públicos que a gente vai ver ainda na capelania empresarial. Você sabia que são muitas as pessoas que vão até esses locais não porque elas precisam de um atendimento, mas é porque elas querem conversar, querem alguém que as ouça, querem alguém que as diga, dê um momento de atenção. Isso não é raro, porque elas se sentem sozinhas e abandonadas. E o capelão muitas vezes vai ser esse bom samaritano nesses lugares. Preparando-se para ir a um hospital. Lá no hospital, no ambiente hospitalar, você vai poder fazer várias coisas. O que que um capelão pode fazer no hospital? Vamos lá. Primeiro, cultos. Ah, mas o hospital é um lugar de silêncio. Não, você saiba que existem hospitais que eles têm locais, capelas, para que você faça a sua oração. Obviamente, pentecostais, você não vai chegar lá orando em línguas, dando gritos e berros. Eu sei que é bom dar glória a Deus, é bom ser cheio do Espírito, mas não é necessário que você extravase a ponto de incomodar, porque de fato o hospital é um local de silêncio. Você vai poder também fazer o que? Atendimentos leito a leito. Tudo em parceria com a direção do hospital. Onde vocês acham que é melhor? Aonde que eu estou autorizado aí? Aconselhamento diário. Voltando só um pouquinho no atendimento leito a leito. Sempre que você chegar em um quarto, você vai ver lá na porta lá se ela está fechada ou aberta. Se estiver fechada, não entre sem antes bater na porta. A pessoa pode estar se trocando, as pessoas podem estar às vezes os enfermeiros fazendo um procedimento, as partes íntimas da pessoa podem estar exposta. Bata, aguarde uma autorização para entrar, né? Ou às vezes a porta tem ali risco de contágio por bactérias. Então você já tem que tomar um cuidado, você vai evitar contato com as coisas. Se você precisar ir a esse leito, não estou dizendo para não ir, mas você vai higienizar também as suas mãos, né, com álcool em gel que existem nas portas. Vai explicar, ah, teve autorização para entrar? Olha, boa tarde. Eu vim aqui, meu nome é fulano de tal, eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu sou um capelão, ou eu sou um filho de Deus, seguidor de Jesus Cristo, e vim trazer uma boa nova, uma palavra de apoio, de incentivo. Eu gostaria de saber se eu posso, né, ler esta palavra com você. Aguardar que a pessoa fale, não pode, não pode. Tem gente que não quer ouvir, está com raiva de Deus, você simplesmente vai respeitar, né? Não cometo o erro que eu cometi. Primeiro leito que eu fui na UTI, tinha uma pessoa deitada, ela estava acordada. Eu falei, o senhor deseja ouvir a palavra de Deus? A pessoa estava com um tubo aqui de traqueostomia. Quem está com um tubo, ele não vai conseguir falar. E eu só pude perceber isso quando ele fez gestos com a mão. Então, não passe, essa vergonha, não atrapalhe a recuperação da pessoa. Eu errei, você não precisa errar. Por isso que a capelania ela vem para nos auxiliar naquilo que nós devemos e o que não devemos fazer. Aconselhamento diário, você pode ir também, se você é uma pessoa que dispõe desse tempo, né? Principalmente aquele que é aposentado, fala assim, não, toda manhã eu estou lá no hospital, Deus me chamou. Então, ela pode combinar com a equipe de enfermeiros uma salinha, um local onde ela possa receber as pessoas para uma orientação diária. Pode também aconselhar pacientes terminais e seus familiares. Então, sempre que você for para um hospital,
Vai ser sempre bom falar assim, nossa, eu desejo fazer isso. Eu tenho um projeto, eu já tenho um itinerário. Vamos traçar algo antes. Para quê? Para que você não seja pego desprevenido. Algumas perguntas facilitadoras para você que deseja ser um capelão, né, em hospital. Qual será o seu local de atuação? Ala psiquiátrica, UTI, enfermaria, capela, saguão? Cada local você vai ter uma abordagem diferente, você vai ter uma forma de orar, vai ter uma forma de abordar, vão ter palavras que se encaixam melhor. Qual o público pretendido? Ah, não, eu pretendo alcançar, não é o. Eu quero fazer no hospital, mas eu não quero alcançar os ATM, eu quero alcançar o corpo clínico. Às vezes Deus te deu esse chamado, então defina isso. Eu quero alcançar os médicos ou os enfermeiros, porque eles passam por muito estresse no dia a dia. Enfermeiros, por exemplo, de ala psiquiátrica, eles falam: nossa, precisa de muita oração, porque aqui é pesado, né? Então, é uma forma de você estar ministrando também na vida deles, fazendo uma oração, e vai ser muito bom. Qual o seu objetivo com este público? O que que eu quero alcançar? É só orar? É só direcionar? Eu desejo também ver como está a vida deles fora daqui. Quero marcar uma visita em suas casas. Qual o seu objetivo? O objetivo pode ser o mais variado possível. E como definir o seu objetivo? Ore ao Espírito Santo. Ele vai te dizer: olha, eu quero que você faça isso. Siga por esta linha. Nem sempre aquilo que é lógico para você vai ser o que o Espírito Santo vai te direcionar. Às vezes você vai fazer coisas que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, que você vai falar: nossa, eu não estou vendo por que que eu estou fazendo isso, mas lá na frente você vai entender. Outra forma, quais dons o Espírito Santo lhe conferiu? Por que isso? Né? Você às vezes vai ter um dom para cura, né, de articulações. Adianta você ficar indo na ala de eh, problemas psicológicos? Talvez não. Então você procure alinhar o seu dom, o dom espiritual que Deus lhe deu, a algo que vai ser útil no reino de Deus. Vamos falar sobre o credenciamento do capelão. Não sei se está aparecendo para vocês aqui. Como se dá o credenciamento de um capelão junto a um hospital? Bom, uma notícia que não é tão boa. As regras variam de hospital para hospital, né? Vocês falam assim, ah, mas eu fazendo o curso de capelão, eu não ganho a minha credencial, a minha carteirinha? Sim, você vai ganhar. Se você fizer o curso, se você arcar com o custo da emissão, para alguns lugares cobram a emissão da carteirinha, né? É um custo que a pessoa tem. E, mas isso por si não vai te dar o livre acesso a qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer tempo. Não. Né? Na enfermaria, quando você vai atender num hospital, tem horário que eles usam para banho dos enfermos, tem horário que eles usam para medicação, tem horário que eles usam para passear, às vezes tirar a pessoa do quarto para que ela não fique numa cama o tempo todo. Então você não vai falar assim, "Não, eu quero esse horário." Não, é você que vai se adequar ao hospital, porque você é alguém que veio para somar e não para dividir. Como que foi o processo de credenciamento, o meu processo? Bom, cheguei no hospital e falei ao hospital regional, falei, eu gostaria de fazer a visita da capelania. Eles falaram, tudo bem, a quem você veio visitar? Eu falei, olha, eu não tenho uma pessoa específica. Eu quero fazer um trabalho aqui toda sexta-feira. Eles falaram, ah, mas não é assim que funciona. Você precisa trazer esse documento. Entre eles, o que que eles falavam? Precisa trazer os atos constitutivos da igreja, precisa de um papel do seu pastor, uma procuração delegando para que você possa entrar, porque eles querem que a igreja se responsabilize muitas vezes pelo capelão. Só que hoje em dia, muitas igrejas não têm um ato constitutivo formal, ele não tem um contrato social, um estatuto social, porque é uma entidade sem fins lucrativos, né? É uma igreja. E aí, como é que fica? Aí eles falaram, não, não pode. Aí eu voltei para casa, orei. Por isso que é importante você não desistir na primeira. Eu voltei uma segunda vez e falei, ah, eu gostaria de ser capelão aqui. Eu já tinha aparecido. Aí a mulher falou assim, bom, vou ligar para o diretor. Ligou para o diretor quis fazer uma entrevista comigo. Ele era diretor da ala psiquiátrica também. E ele
primeira pergunta que ele falou é assim, ó, mas você veio fazer o quê aqui? Eu falei, ó, eu vim falar do amor de Jesus Cristo. E aí, eles fazem de tudo para saber quem você é. Ele perguntou, olha, por exemplo, na ala psiquiátrica, se um homem está dizendo que ele é mulher, e você, o que que você vai falar? Aí eu digo para você, o que que você vai fazer? Você vai brigar com um médico, com um diretor, falar, não, homem é homem, mulher é mulher, e acabou, assim está na palavra. Não, você vai fechar essa porta. Então você vai ter que ter uma sabedoria. Eu falei, olha, a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus fez homem e mulher, mas ela diz também que Deus deu o quê? O livre-arbítrio. Então, cada um pode fazer o que desejar. Se ele quer dizer que ele é uma mulher, ele é uma mulher. Se ele quer dizer que ele é um homem, ele é um homem. Agora, entre nós, se eu chego numa garagem e entro numa garagem, por isso eu me torno um carro? Não. Se eu entro num supermercado, por isso eu me torno um produto? Não. Mas eu posso dizer que eu sou um produto. Eu posso dizer que eu sou um carro, mas nem por isso eu serei. Então, tirando essa parte, você tem que fazer o quê? Fazer as respostas não de forma mentirosa, mas de uma forma que lhe possibilite o acesso para cumprir aquilo que Deus te deu, tá? É, por exemplo, eu cheguei para ele, para o diretor, e falei assim: eu gostaria de saber se eu posso impor as mãos sobre os enfermos para oração. Aí ele falou assim: ó, por que que você está perguntando isso? Eu falei: ah, porque muitas vezes você impõe a mão, o demônio manifesta. Ao que o diretor falou: é por isso? E deu uma risada e falou: fica tranquilo, pode impor a mão à vontade, demônio não existe. Então, assim, você vai lidar também com incredulidade, com desconhecimento. Não tente falar para ele: ah, existe sim, quer que eu te. Não. Ah, pode. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Ponto. E segue para a próxima etapa. Local de culto. A gente já falou um pouquinho, né? Alguns locais existem as chamadas capelas, onde pessoas muitas vezes que têm parentes internados vão lá fazer suas preces. Você pode levar uma palavra de fé, né? Orar junto com essas pessoas, mas sempre de modo silencioso, a não causar incômodo. Vamos lá. Já falei sobre os pentecostais, aos quais me incluo. Deus não é surdo e hospital requer silêncio. Agora, capelania hospitalar na prática. Já falei em outros vídeos, citei o exemplo da CNH, quando você tira sua habilitação, ou quando você casa, ou quando você faz um curso de teologia. Uma coisa a teoria, outra a prática. E eu posso dizer que não é porque a pessoa é um teólogo que ela vai conseguir fazer a obra. Se ela não tiver o Espírito Santo, ela vai falar, falar e não vai ver fruto nenhum do seu trabalho. Tire tempo em jejum e oração, né? Ah, pense, comece a pensar. O que que será que me perguntariam no hospital? Ai, será que eu consigo responder? Será que eu tenho uma base bíblica? Será que eu tenho uma palavra de esperança? Então, tente primeiro se preparar antes com um pouco de palavra para ter o que transmitir às pessoas. Que já falei, oração, jejum, preparação nas escrituras. Tenha um breve sumário de assuntos. Talvez você seja como eu, você não tenha decorado toda a Bíblia, né? Então, eu não sei muitas vezes o endereço de uma passagem. Eu sei ela, que ela existe, mas não sei onde está. Então, separe por tópicos. Morte, o que que eu posso falar sobre o porvir? Apocalipse 21, 22, da esperança do cristão. Cura, onde tem passagens sobre cura, né? Ah, se eu apenas tocar na orla do seu manto, serei curado. Separa essas passagens, medita nelas, passagens de milagres, de esperança, de eternidade. Oração em línguas no hospital. Nunca é demais nós falarmos que é necessário ordem e decência. Muitos falam, se não tiver quem interprete, não ore em línguas. Eu já não sou assim. Muitas vezes, orando em línguas dentro do hospital, pessoas que estavam apenas ouvindo a palavra foram cheias e passaram a orar em línguas. Algumas com renovo, outras batizadas com o Espírito Santo. Então, eu não me alinho a essa, se não tiver quem interprete, não ore em línguas. Não adoto esse posicionamento, mas seja comedido. Não unja pacientes, ó. Olha isso aqui, irmãos, vou repetir. Não ungir pacientes.
Há relatos de pessoas de boa intenção foram lá, botaram o óleo na mão, diz a palavra, ungirão o enfermo e será curado, né? Aí foi lá na UTI, passou na fronte de um, passou na fronte de dois, e no ambiente hospitalar há superbactérias, há bactérias hospitalares super resistentes, e de um, essa foi para dois, foi para três e causou uma contaminação. Então não faça isso. Se alguém pedir para ungir, você pode ungir, mas higienize suas mãos, né? Por favor, a regra é não unja pacientes. O espírito ele pode ungir à distância. Você pode orar da sua casa e a pessoa receber lá, tá? Vestimenta. Que roupa eu devo ir para ministrar a capelania no hospital? Quando eu fiz meu curso, falaram assim para mim: vá com jaleco branco, com roupa branca, porque isso demonstra um asseio, que você está limpo, né? E você vai ver quando está sujo e troca. Eu não usei roupas brancas, eu usei roupas normais. Por quê? Porque eu não tenho. E segundo, saiu do hospital, tira a roupa, põe para lavar e toma um banho. Nada de permanecer direto para o seu trabalho. Nada de chegar na sua casa e falar, tô com fome, senta na mesa para comer. Não, de jeito algum. Então, vestimenta, a sua livre escolha, mas não esqueça, colocá-las para lavar e tomar o banho quando sair. É, levar a Bíblia impressa. Isso aqui é uma dica de ouro, né? Não sei se alguém já pegou trem na sua vida, mas experimenta ficar com a palavra de Deus aqui, ó. Experimenta levá-la. Você vai ver que as pessoas começam a olhar para ela. As pessoas têm sede. Todo mundo sabe o que é uma Bíblia. Muitos não leem, mas todo mundo sabe. E quando alguém começa a olhar muito, você já fala assim: opa, esse coração está aberto para eu chegar. E aí você chega com jeitinho, tá? Siga a sua intuição. Ser forte e corajoso. Intuição é uma das formas de Deus comunicar-se conosco. Vamos lá. Dois testemunhos de seguir a sua intuição. Deus ele vai dar para cada um uma medida de fé, para cada um ele vai coroar de dons para o cumprimento de um propósito. Não tenha medo de usar os dons espirituais que Deus te deu. Uma vez, numa reunião nossa, eu sonhei com uma pessoa e com sua esposa. Eu vi a sua esposa dirigindo um carro, um Palio cinza, de forma com muito medo. E ela olhava para trás e eu via uma criança na cadeirinha de passeio. E essa pessoa tinha muito medo, muito medo. E na sequência eu via o esposo dessa moça subindo ao primeiro andar de um prédio e indo chamar, entre aspas, inferninho, uma casa de prostituição. Cheguei, eles vieram para nossa reunião e eu falei assim: olha, eu tive um sonho com a sua esposa. A esposa dele estava longe. Eu falei: ó, sonhei isso, isso. A hora que eu revelei o sonho, ela manifestou. Porque sempre que você revela o espírito que está em alguém, esse espírito ele não aguenta. Ele é descoberto, ele tem que dar o seu grito de derrota e tem que sair. E aí todo mundo achou que ela estava tendo uma crise de pânico, foram lá, eu era inexperiente ainda, né? Eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Mas foi a primeira vez que Deus revelou e libertou através de um sonho. E aí depois que ela se acalmou, eu cheguei e falei assim, aí eu tenho um sonho com você também. Chamei ele de canto e falei, ó, você sobe no primeiro andar de um lugar e tá em prostituição. Três moças têm vindo até você e tal. Ele falou, ah, sim. É uma escada caracol? Eu falei, não, irmão, é uma escada reta. Ele falou, realmente eu tô indo e é reta, eu queria só te testar. Resumindo, a mulher foi liberta. Ele não, por quê? Ele simplesmente saiu da igreja, porque ele não queria sair do pecado. Então, você muitas vezes, no exercício da capelania, vai ter sonhos, vai ter visões, vai ter percepções. Tenha sabedoria, mas não leve para casa aquilo que Deus te deu. Se você não domina muito o dom, você fala assim: olha, eu vou contar um sonho que eu tive, tudo bem? Se fizer sentido para você, amém. Se não fizer, você fala, não faz e a gente segue, porque eu estou aprendendo a usar os dons do Espírito. Pronto, tá bom? Então, e o segundo testemunho foi homossexualismo. A pessoa estava na ala psiquiátrica e falou assim: olha, eu sou homossexual, mas eu amo a Jesus, tudo, eu vou para o inferno? Ué, segundo a Bíblia, diz que não herdarão o reino os homossexuais. E aí você vai falar o quê? Você está dentro de uma ala psiquiátrica. Eu falei, olha, a Bíblia Sagrada diz isso. Se você ainda não tem revelação através do que a Bíblia diz, ore a Deus, peça para que Deus lhe visite no sonho. Se o seu desejo é conhecer a verdade,
A Bíblia escrita já está dando, mas ore também a Deus, que Ele vai te esclarecer. Então você não precisa brigar com a pessoa, você não precisa ser deselegante, você vai falar a palavra. Ó, segundo a Bíblia, sim. Ah, mas eu amo Jesus, eu já me arrependi dos meus pecados. Ele não entendeu o que é arrependimento ainda, né? Não entendeu porque é uma transformação que ele vai ter que se renovar, vai ter que abandonar a velha vida, mas você vai se deparar com isso. Então não julgue o paciente, tenha compaixão. Você não está lá para trazer mais dores, mas sim para trazer paz, para ajudá-lo. Aqui vai um outro testemunho, né? Enquanto eu estava escrevendo esse material, o meu sogro, eu acordei e fiquei tonto. Levantei da cama e fiquei muito tonto, quase caí. Aí depois fui tomar banho, fiquei tonto, quase caí. Aí fui dormir, sonhei com o meu sogro, com a casa dele e saí ao chão. Acordei e falei para minha esposa, vamos orar pelo seu pai, pelo meu sogro, pela casa. Aí naquele dia chegou a notícia que ele tinha levado um tombo. E no dia seguinte levou mais três. E por que que Deus me permitiu isso? Justamente quando eu estava escrevendo sobre compaixão, que é sofrer com a pessoa. Muitas vezes você que é um ministro usado em cura, em libertação, você vai sentir a dor do seu próximo. Como assim? É isso mesmo. Muitas vezes você vai entrar num local, você vai sentir uma dor muito grande aqui no braço. Aí você vai saber que Deus deseja curar alguém aqui no braço. Você pode falar assim, por favor, eu sou um servo de Deus, eu gostaria de confirmar alguém que está sofrendo com uma dor aqui nesse braço. Aí alguém vai falar assim, ó, eu. Aí se você pode ser ousado, pode falar assim, ó, vem aqui, por favor, que eu vou orar e o meu Senhor, Jesus Cristo, ele vai curar o seu braço. Aí você vai falar assim: meu Deus, misericórdia, e se não curar? Ó, Jesus, ele mandou você ir. Ele te deu a percepção. Ele falou que sinais seguirão aos que crerem. E outra, ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, 8. E ali você vai ver os milagres de Deus. No caso do meu sogro, aí eu fui dormir na terceira noite. Deus me leva em visão até ele e eu vejo ele deitado. Aí eu chego para ele e falo assim, olha, e ele, perdão, não foi na terceira noite, foi depois de um tempo, acho que uma semana. É, eu olhei para ele e falei assim, ele estava deitado na visão espiritual, eu falei, olha, ou o senhor levanta dessa cama ou vai logo. Aí você fala assim, mas que absurdo, você está falando para alguém morrer? Essa foi a visão que Deus me deu. No dia seguinte, recebemos a notícia que ele estava andando de novo. Ele não estava andando, ele estava na cadeira de rodas. Por quê? Porque o espírito de medo se apoderou dele. Ele caiu 4 vezes, ele ficou com o espírito de medo. Mas Deus, ele te leva em espírito a lugares. Você ministra no mundo espiritual. Não tem como explicar isso agora, mas é assim que funciona, né? As coisas são resolvidas onde? Em jejum e oração no mundo espiritual. Depois, elas vêm à existência na prática. Jesus repreendeu os ventos, a tempestade, depois ele repreendeu as águas agitadas do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Na sequência, ele foi e encontrou o Gadareno. O Gadareno não falou, ah, agora vamos lutar. Ele falou, não, vieste me atormentar antes do tempo. Ele falou, ó, sai. Por quê? Porque a guerra já foi vencida ontem. Quando? Quando ele estava nessa passagem pelas águas, iniciando um novo tempo, ensinando aos discípulos que antes você vence em jejum e oração e depois só vem a existência aquilo que você já recebeu da parte de Deus. Vamos lá. Aqui já falei, entrar em um quarto sempre bata na porta, pergunte se pode entrar. É, Agora vamos lá. Imagine que você está dentro de um hospital e pessoas estão com medo da morte, presas, não sabem o que vai acontecer com elas, se sobreviverão, como será o pós-operatório, se vão perder o seu sustento, se vai dar trabalho para um parente. Isso tudo vai ser algo que você vai precisar meditar, vai ter que trabalhar com eles. E você não vai precisar ter resposta para tudo, mas tenha versículos, tenha uma palavra de esperança. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que são chamados segundo o conselho de Deus, Romanos 8, 28. Libere palavras de fé, ó. Eu creio que você vai sair dessa. Você não está prometendo a cura, mas assim, ó, estarei em oração por você. Eu creio que eu vou colocar seu nome na oração da igreja. São palavras que vão levantar a moral, levantar a fé da pessoa, né? Há um ditado que diz que o comandante
é o moral da tropa. Então, se você, como capelão, vai lá, cabisbaixo, será que vai dar? Será que não vai dar? Que fé, que esperança você vai estar transmitindo, né? Antes eu pensava, não, eu só posso falar aquilo que Deus manda, né? Que seja curado se ele falou que vai curar. Não. Você tem que lembrar que as palavras que você libera são combustíveis, são espírito e são vida. João 6,63, parte B. Então, quando você libera uma palavra que já está nas Sagradas Escrituras, você está profetizando uma semente. E uma semente que, se encontrar um coração de fé, ela vai germinar. Jamais se lamorie de enfermidades. Olha só, tem pessoa que você fala assim, meu Deus do céu, eu vou lá, mas eu estou enfermo. E agora? Não pense você que alguém vai ficar ouvindo você falar se você é, falar, eu já passei por isso. Mas fale assim, olha, se você analisar a sua vida, você já passou por momentos de dificuldades e você está aqui hoje, você venceu. Se você venceu lá, você vai vencer agora, né? Enquanto a vida, há esperança. Traga combustível, lenha, para que a pessoa extraia forças quando ela acha que já perdeu a força, tá? Quantos abraços? Vamos falar sobre abraços, seja no evangelismo de rua, seja no hospitalar. Quantos abraços você dá em uma pessoa? A pessoa desaba a chorar e você não fala nada, você somente abraça. Não tenha pressa de sair desse abraço. É o próprio Senhor, né, transmitindo para ela: "Ó, estou aqui com você, você não está sozinha. Através da sua vida, Deus vai fluir o amor dele para os outros." Dicas diversas. Vamos lá. O que pode acontecer quando você estiver lidando com pacientes hospitalares? O que pode acontecer? Vamos falar, parte prática isso. Dores. Tem muita gente, eu vou dar o testemunho da minha cunhada, tá? Ela foi internada com uma dor aguda na barriga. Aí, de repente, essa dor migrou para o cérebro e ela foi para a UTI. Eu estava em casa com a minha esposa. Eu falei, mas dor que anda não existe. Dor que anda é demônio, tá? Então, eu sou bem categórico quanto a isso. Cheguei de casa. Falei assim, ó, espírito de enfermidade, espírito imundo, sai dela agora. A hora que eu falei isso, a dor de cabeça que ela sentia lá na UTI, no hospital, e eu em casa, ela veio para mim uma dor muito grande. Eu sentei no chão, deitei e falei: amor, por favor, ore por mim. Impõe as suas mãos. A minha esposa veio, impôs as mãos e a dor passou. Dentro de uma hora ela recebeu alta. Nunca descobriram o que ela tinha. Nós sabemos o que ela tinha: era um espírito de enfermidade, um espírito de morte. Então você vai ter que ter discernimento para saber o que é cura, o que é milagre, o que é para expulsar, o que não é para expulsar, tá? Então, já dei o testemunho da minha cunhada. Medos variados. Eles podem sentir medo de morte, rejeição. Pode sentir ira e raiva contra Deus. Depressão e desânimos, falta de esperança, melancolia, carência. Como você lidaria com cada uma dessas situações? Não, agora dicas preciosas. Não adentre na seara médica. Não vai falar assim, não, ó, pega essa erva aqui, ó, vou fazer uma brincadeira. Comigo ninguém pode. Pega essa planta, pega a erva capim santo, faz um preparado com gengibre. Não, para com isso. Você está lá para orar e para falar a palavra de Deus. Você ficar dando remédios pode até configurar crime de curandeirismo, quando você, por meio de práticas diversas, tentam a cura de outra forma. Nunca conte ao paciente a doença dele, né? Caso ele ainda não saiba. Às vezes a família já teve o diagnóstico, mas o paciente fala, eu não sei o que eu tenho. Não vai ser você que vai contar o final do filme. Você está lá, ó, vamos orar, vamos abençoar a sua vida, crê em Deus, continua firme. O senhor tem feito oração, o senhor já conheceu Jesus, já entregou a sua vida para Jesus. Já falei várias vezes, não deixe de fazer apelo. Pode ser o último minuto da vida da pessoa. C. Procure ficar na posição em que o paciente consiga lhe ver. Por que isso, meus irmãos? Muitos vão estar numa cama, entrevadas, e aí você vai lá e fica aqui, ó, do lado dele. Ele não consegue te ver, ele não consegue nem mexer o pescoço. Fica na frente, aos pés da cama, olhando nos olhos dele. Muitos não se mexem, você fala assim, ó, se o senhor conseguir
se o senhor quiser aceitar Jesus, dá uma piscada bem forte. A pessoa vai piscar, você vai ver que ela está querendo, tá? É, não sente na cama, fale em voz alta. Oh, perdão, não fale em voz alta. Não sente na cama. Por quê? Você vai sentar na cama, enrosca num catéter, misericórdia, arranca uma agulha, mata alguém, você tem para levar a vida. Não tente também impor a sua religião. Tá aqui, ó. Por quê? Você está lá para estender a sua capa, levar a vida, levar o amor de Jesus. Se ele quiser aceitar Jesus, glória a Deus, tá? Conheça o nome dos médicos, dos enfermeiros e os cumprimente. É sempre bom você conhecer as pessoas pelo nome. Isso indica não uma proximidade falsa, mas que você se importa com eles. Peça para que você possa orar pelos pacientes em estágio terminal ou antes de cirurgias, né? Seja, sempre que você tiver uma oportunidade de conversar, seja com o diretor, com o médico, com o corpo de enfermagem, seja breve, eles têm muita coisa para fazer. E eles também podem te dar, às vezes, uma dica preciosa. Ó, hoje o paciente assim tá precisando, hein? Tá, ou tá carregado. Aí você já vai sabendo o que está acontecendo. O que o capelão não pode, lembrando, a gente está falando sobre a capelania hospitalar geral, tá? Na próxima aula nós vamos entrar na capelania, eu ia falar capetania, porque também é um lugar de muito capeta na ala psiquiátrica. Nós vamos entrar na capelania, na ala psiquiátrica. Mas, de modo geral, o que você não pode fazer? Ir ao hospital doente, sentar-se no leito, ficar tocando o paciente. Vai ter horas que você vai tocar? Vai. Mas sabe aquela pessoa que para falar com você te dá um cutucão? Para com isso, por favor. Principalmente do sexo oposto. Não fique tocando pessoa do sexo oposto. Isso pode dar muito problema. Não emita opiniões sobre o tratamento. Nunca forneça, vou repetir, nunca forneça alimentos ou bebida alcoólica. Você não sabe se a pessoa está sendo preparada para uma cirurgia, se ela pode sofrer uma intervenção de emergência. Então, quem deve. Ah, mas a pessoa fala assim, ó. Geralmente eles falam assim, ó. Só um golinho d'água. Eu tô com a boca seca. Se ele tá com a boca seca, é porque ele não pode beber. E se ele não pode beber, é porque há uma recomendação médica. Ah, senhor não tem problema o senhor beber água? Ele vai falar, não, não tem. Então eu vou chamar o enfermeiro. Aí você vai ver como tem mentiroso por aí. Tá bom? F, entrar em quartos com portas fechadas, já falamos. Falar sem parar, igual um tagarela. Né? A arte do ouvir é uma terapia do amor. Aqui ficou muito pequena, eu vou ler de forma muito rápida. É, Aqui eu já falei tudo, né? Você deve usar álcool em gel para higienizar as mãos, saber ouvir, deixar algo para leitura bíblica. Às vezes você pode levar um livrinho, né, de João. Muitas vezes você vai ver alguém agitado, você vai falar assim, "Ih, esse aí está drogado, né? Esse aí está com algum problema." Na verdade, há medicamentos que causam alucinações. Principalmente na aula psiquiátrica, você vai ver pessoas que você fala com elas, parece que estão lá na estratosfera. Mas elas estão compreendendo, mas elas não conseguem responder adequadamente para você. Você vai se dar, encontrar pessoas que estão muitas vezes com problemas em todas as áreas da sua vida. Imagina um novelo de lã. Agora imagina esse novelo de lã que ficou num lugar que o gato ficou brincando e vai estar cheio de nó, de carrapicho, de tudo, de poeira. Assim é a vida de muitas pessoas. Não queira você, como capelão, ter uma solução para a vida da pessoa em 5 minutos. Ah, eu conheci, agora eu preciso responder tudo. Não. Às vezes a pessoa vai falar meia hora. Você separa 2 pontos ou um ponto. Fala assim: olha, eu entendi, há muitas necessidades, mas vamos hoje, nesse momento, eu quero trabalhar com você esta área. Eleja qual é a principal área. Ah, não, mas capelão tem. Tudo é importante. Sim, escolha uma. Trate uma por vez. Você vai ter tempo para ministrar. E não, você não é Jesus Cristo. Aí você, o que eu falei para vocês, separem temas e as passagens bíblicas de antemão. Isso vai estar no material do curso, tá? Vocês vão receber aqueles que assim desejarem. Entre em contato conosco.
pacientes terminais, né? Ah, eu vou fazer a obra na UTI, UTI e na ala de pacientes terminais. Então, é interessante você pesquisar na internet quais as fases dos pacientes terminais. Primeira, negação, não, isso não está acontecendo comigo. Segunda, revoltado. Por que comigo se eu sou tão bom? Faço tão boas obras. Terceira, barganha. Chantagem emocional. Ah, não. Aí chora e vai. Quarta, depressão. E a quinta, conformismo. Ali a pessoa já se entregou, falou: ah, morre logo. Então, você é aquele que tem que ministrar que até o último momento há possibilidade de Jesus fazer. Né? Eu já conheci pessoas que foram visitadas na UTI, no leito de terminal. Pessoa com AIDS, irmão Robson. O Espírito Santo falou assim: ó, vai no hospital tal, que tem ali um paciente tal, seu amigo que está internado, eu vou levantar ele. Estava na UTI, com AIDS. Ele chegou lá, pergunta. Será que ele conseguiu entrar de madrugada no hospital? O segurança falou: ó, você não pode entrar. Ele falou: ó, eu vim aqui da parte da mais alta autoridade, eu vim da parte de Deus. Você vai brecar o que Deus quer fazer aqui hoje? Aí o segurança, eu creio que ele deva ser crente, ou pelo menos teve um temor, falou assim: ó, deixa eu chamar a enfermeira-chefe. A enfermeira-chefe falou: você não pode entrar. Ele falou: olha, eu vim da parte de Deus, Deus quer fazer um milagre aqui hoje. É fulano de tal e Deus vai levantar ele. Agora, se você não quer permitir, aí fica sobre a sua responsabilidade. A enfermeira: ai meu Deus, eu devo estar ficando louca, vai lá. Aí ele foi lá. Depois de 3 dias ele teve alta, foi curado de AIDS. Aí diga, a medicina cura AIDS? Não. A medicina levanta paralítico? Não. Mas você muitas vezes vai ser aquele que vai mostrar ao paciente terminal que enquanto há vida, há esperança. Ah, eu estou falando então que você vai ser curado? Não. Não é uma falsa esperança. Vai dizer que Cristo pode, para ele não desistir. E se ele tiver fé e tocar na orla da veste do Senhor, vai sair virtude que cura. Acredito que estejamos terminando essa primeira parte. Testemunho, jovem cristã com câncer terminal. Primeira vez que eu fui visitar a UTI, UTI, o tratamento intensivo, pacientes terminais, a mulher me pergunta: eu sou cristã, e aí? Por que é que eu estou passando por isso? Aí você fala assim: meu Deus, socorro, eu não tinha me preparado antes. O que que eu vou responder? Ali eu comecei a ministrar algumas coisas da parte de Deus. Ali aquela menina, eu levei ela a, um, a ter esperança em tocar a orla do manto de Jesus, a felicidade do cristão no porvir, enquanto eu pregava o evangelho. O leito do lado, havia uma senhora da congregação cristã que estava entubada, terminal, mas havia uma outra irmã simplesmente acompanhando ela. Aquela irmã foi cheia do Espírito Santo e começou a orar em línguas. Então você não sabe o propósito de Deus, mas prepare-se antes. Segundo testemunho, paciente mantido por aparelhos. Eu fui no leito do lado. Havia um homem ali, respiração mecânica. Eu toquei, eu peguei na mão dele para orar. Mas ali eu já não peguei mais uma pessoa, eu peguei um cadáver na mão. E eu senti uma tristeza muito, muito grande e o espírito da morte. Por que que a Bíblia diz para você ir fazer a obra de dois em dois? Porque quando você sentir isso e sair daquele leito, o outro companheiro vem e ora sobre você. E aquela tristeza, ela vai embora. Só que eu dificilmente consegui alguém para fazer essa obra comigo. Por quê? É dentro do horário de expediente, as pessoas trabalham. As que não trabalham, às vezes, não têm condições, têm que cuidar da casa. Outros têm os seus afazeres, outros não querem o avanço do reino de Deus. Então, eu fiz muita obra de Deus sozinho e não deve sozinho. Quando eu cheguei em casa, minha esposa veio e pôs a mão sobre mim e falou assim: olha, eu sinto que você está com uma tristeza excessiva que não vem de ti. Ela repreendeu. É como se arrancasse com uma luva todo o peso. E eu fiquei leve novamente. Então, vá de dois em dois. Ore quando terminar as visitas, tirando toda a retaliação de guerra, pedindo que Deus cubra vocês com sangue. Que tudo aquilo que foi ministrado nesses ambientes fique lá, que não te acompanhe, né? Clame ao Senhor Jesus pelo revestimento da armadura nova do Senhor, e Ele vai te proteger. Eu acredito que sejam esses os dois últimos testemunhos agora, Nilza e Marta, né? Nilza é uma mulher, ela tinha um câncer no cérebro
e ela veio trabalhar em casa. Nós voltamos de uma conferência que falava sobre o poder que é dado ao cristão para fazer milagres, para usar a autoridade do nome de Jesus. Eu falei assim, ó, eu vou ficar aqui e ungi minha esposa e uma outra irmã em Cristo. Eu falei, vocês vão subir, vão pedir para ela, para orar por ela, ela era uma católica, vocês impõem a mão na cabeça dela e amaldiçoem o tumor. E assim foi feito. Ela voltou no médico, aquele que era um tumor, virou uma calcificação e ela foi curada. Ela se converteu, né? E a família toda dela é cristã hoje. A Marta era uma copeira do meu trabalho. Ela chegou na minha sala, eu não vejo o mundo espiritual acordado, mas ela entrou e a gente partilhava uma palavra bíblica toda manhã. E a hora que ela entrou, ela falou assim: irmão, que anjo é esse que está na sua porta? Que anjo bonito, que espada de fogo. Eu falei: ó, irmã, glória a Deus pelo anjo, mas eu não vejo nada. Ela falou: eu vim aqui pedir oração. Eu tô com uma mancha aqui no fígado e com uma suspeita de ser um tumor. Eu falei: você crê? Ela falou: eu falei: você crê que Deus pode te curar agora? Ela falou: eu creio. Aí eu peguei e falei assim: ó, tem gente que dá ordem a anjo, tem gente que não dá. São duas linhas teológicas, mas eu vou falar como eu operei. Se ela viu o anjo está lá, o anjo está aqui para nos servir. Eu falei para ela: fecha os olhos. Falei: anjo, toca nela. A hora que eu falei: toca nela, ela desabou. Puf! Nas minhas mãos, porque eu pus a mão assim por trás. Aí eu levantei ela, eu falei: você está curada no nome de Jesus. Foi fazer o exame, também não tinha mais nada no fígado. Então você, quando for exercer esse ministério, não vá de qualquer forma. Vá crendo que Deus quer curar, Deus pode curar. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Curas e sinais seguirão os que crerem, e você vai ver a glória de Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha a te ungir com o Espírito Santo e com poder, e que você testemunhe aqui nesse vídeo ou para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Amém? Deus te abençoe.